A aula de hoje é sobre drogas ansiolíticas e drogas hipnóticas. E o que significa uma droga ansiolítica? Ansiolíticos são drogas que vão combater sintomas de ansiedade, tanto eliminando esses sintomas, quanto diminuindo a intensidade deles. Como todas as drogas usadas em doenças de comportamento, elas não são curativas. Ansiedade é uma doença crônica que não tem como curar, como todas as outras doenças psiquiátricas. Então você trata a longo prazo. Hipnóticos. Hipnóticos são indutores de sono. Quando que se usam? Normalmente, em casos de insônia, seja ela primária ou secundária. Depois nós vamos ver isso. Insônia também, se ela for primária, ela é uma doença psiquiátrica. Então, insones primários, ou seja, pacientes onde a insônia é a doença de base, onde ele não tem uma outra doença que o leva a ter sintomas de insônia. Se a insônia dele, então, for assim, primária, também é uma doença crônica e é uma doença que não tem cura. Então, o paciente vai ter que usar o medicamento para sempre, senão ele não vai dormir. Mas o que é mais comum é a insônia ser sintoma ou decorrência, ou de outra doença, ou de medicamentos que o paciente esteja usando. Enfim, a insônia ser secundária, tá? Aí sim, a pessoa precisa do tratamento da doença de base e depois se vê como se trata essa insônia. Então, se o paciente é deprimido, por exemplo, normalmente um deprimido já tem uma insônia concomitante. Então, o que se faz? Se faz um tratamento a curto prazo dessa insônia, enquanto a droga antidepressora não instala o efeito completo. Uma vez que o antidepressor instalou o efeito completo, se a insônia do paciente for decorrente de depressão, ela tem que ter cedido com o antidepressivo. Então, aí você pode tirar o indutor de sono, o hipnótico, e manter só o antidepressivo. Tá bom? Outros usos para hipnóticos são como sedativos. O que é um sedativo? Normalmente eles são usados junto com analgésicos, não analgésicos de ação central, não hipnoanalgésicos. Inibidores da COX, por exemplo. Para quê? Para que o paciente fique livre da dor e ao mesmo tempo consiga relaxar, consiga descansar. Em doses intermediárias são as doses hipnóticas, se usa como indutor de sono. E doses maiores ainda, você pode usar como adjuvante de anestesia geral. Tanto ansiolíticos como hipnóticos, obviamente, são depressores centrais. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ver o que é ansiedade. Basicamente, ansiedade é quando o indivíduo interage com uma situação que não está acontecendo. Então, o sistema límbico desse paciente acaba fazendo como se fosse o papel da córtex. Ele interage com uma situação que corticalmente não existe. Ela pode ter existido, pode ainda vir a acontecer, ou não. Pode ser que nem tenha acontecido e nem vá acontecer. É como quando você interage com uma prova que ainda não aconteceu e na tua cabeça você já tirou 0. Tá? Uma coisa parecida com isso. Existem graus de ansiedade. A ansiedade patológica é o mais grave de todos e é quando
esses sintomas de ansiedade interferem com a qualidade de vida que o paciente quer, tanto do ponto de vista pessoal quanto do profissional. Tá? E uma coisa bastante comum no ansioso é o comportamento impulsivo. Então ele vai, ele faz, ele fala, ele briga, ele quebra coisas sem antes refletir. Isso é bem típico do ansioso. E dentro das ansiedades patológicas, o transtorno mais comum e o mais estudado é o TAG, transtorno da ansiedade generalizada. Nós já vimos isso, e vou repetir para vocês, que esse transtorno hoje em dia ele é estudado e ele é tratado como um dos transtornos depressivos. Então existe uma correlação muito forte, uma sobreposição muito forte entre os sintomas do TAG e os do TDM, transtorno depressivo maior. Então, por isso que esse transtorno já é tratado como uma das depressões. Existem outras manifestações, outros transtornos de base ansiosa, mas, como eu falei para vocês, sintomas de ansiedade e sintomas de depressão, o que se chamava antigamente de depressão ansiosa, que hoje em dia já não faz muito sentido mais isso, porque é tudo depressão de qualquer maneira. Então a gente tem fobias, a fobia social, estresse pós-traumático, o toque, a bulimia nervosa. Então, todas as doenças que eram consideradas antigamente mistas, então se considerava que havia um transtorno depressivo e o paciente por cima dele fazia um transtorno ansioso. Hoje em dia se considera um transtorno só. Então, o componente ansioso é a preocupação ou o medo. Dependendo de qual é o transtorno, predomina a preocupação ou predomina o medo. E, por outro lado, a gente tem o componente depressivo, que é o paciente não conseguir lutar contra. Por exemplo, o paciente está tendo uma crise de pânico, ele acha que está morrendo. Não adianta você provar para ele, naquele momento que ele não está morrendo, que ele não consegue lutar contra. Tá? Então, esse é o componente depressivo da coisa. Então, a gente vai ver daqui a pouco que quando estas manifestações, esses transtornos, eles têm um componente de medo predominante, o antidepressor sozinho não costuma dar conta. A gente tem que associar com alguma outra droga. Quando a preocupação é o predominante, aí o antidepressor consegue dar conta sozinho. Tá? Então isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Como eu falei para vocês, a insônia pode se classificar em primária, quando a insônia é a doença de base, o paciente não tem outra doença que leva à insônia, ou a insônia secundária, quando o paciente tem uma outra patologia que o leva à insônia. O tratamento é o mesmo, a diferença é que na insônia secundária você tem que entrar com o tratamento da doença de base. Obviamente, quando existe esse tratamento. Mas, de qualquer forma, você vai ter que tratar a insônia com hipnóticos. A diferença, também uma outra diferença, é que se a insônia for primária, dificilmente você consegue tirar o medicamento. Se você tira, o paciente volta a fazer os sintomas de insônia. Na secundária, quando você trata a doença de base, você consegue tirar o hipnótico e o medicamento que trata a doença de base é suficiente para proteger o paciente de novas crises de insônia. Outra maneira de classificar a insônia é pelo momento do sono onde ela aparece, na fase do sono onde a insônia aparece. A gente tem insônia inicial, o paciente não consegue começar a dormir. A gente tem a insônia final ou terminal, que é quando ele acorda no meio da noite e não consegue dormir mais. E a gente tem interrupções periódicas do sono. O paciente dorme meia hora, acorda, fica mais meia hora acordado, dorme mais meia hora.
Existe uma maneira de você diagnosticar depressão, que é verificar se o paciente tem insônia inicial, insônia final ou as duas. Quando ele tem as duas, costuma indicar uma depressão mais grave. Então vamos começar a ver como se faz o tratamento de insônias e de ansiedades com drogas. O maior grupo que a gente usa no tratamento da insônia são os benzodiazepínicos. Depois, nós temos um outro grupo que é chamado de Z-drugs ou droga Z, porque os nomes delas começam com Z, que são o Zopiclone, o Zolpidem, o ex-Zopiclone, que é o isômero do Zopiclone, por isso que o nome dele não começa com Z, mas ele está aí junto, porque ele é uma forma do Zopiclone, e a Zaleclona. E a gente tem algumas outras drogas, essas duas são as mais recentes, que são o Ralmeteon, que parece nome de personagem da Guerra dos Tronos, do Game of Thrones, Ralmeteon Baratheon, por exemplo, e o Suvorexant. Depois nós vamos ver o que são. E a gente tem também drogas que são precursoras do GABA, ou que funcionam do mesmo jeito que ele, que são a pregabalina e a gabapentina, a gente vai ver no final. E os transtornos da ansiedade, o que a gente tem para tratar? Novamente os benzodiazepínicos, que são um grupo gigantesco de drogas. Existem benzodiazepínicos hipnóticos, benzodiazepínicos ansiolíticos, e o Davi vai mostrar para vocês benzodiazepínicos anticonvulsionantes, antiepilépticos. Não são os mesmos benzodiazepínicos, depois a gente vai ver isso. A gente tem agonistas do receptor de serotonina, como a buspirona, que é o que se usa. Aliás, foi essa buspirona, o estudo dela, que levou ao conhecimento de que doenças depressivas e doenças ansiosas têm a mesma base bioquímica do cérebro, que é a serotonina. Daqui a pouco a gente vai discutir isso também. Antidepressores, antidepressivos, que são as drogas de escolha hoje do tratamento crônico. Hoje em dia se reservam os benzodiazepínicos ou a buspirona para crises de ansiedade e o antidepressivo para manutenção do tratamento. Porque se vocês se lembram de agora há pouco, os antidepressores, eles demoram cerca de 2 ou 3 semanas para instalar o efeito completo. Então o paciente está numa crise de pânico, você não pode falar para ele, olha, pega aqui esse Prozac e vai tomando, daqui uns 15 dias você melhora, tá? Não tem sentido. Então, enquanto o Prozac não faz efeito esses 15 dias, o antidepressivo, seja lá qual for, você dá um benzo, ou você dá a buspirona, ou você faz alguma outra coisa. Mas o que se tem de primeira escolha hoje em dia é que transtornos de ansiedade, da manutenção do tratamento fora das crises, você trata com antidepressivos. Não sempre com antidepressivos sozinhos, depois a gente vai discutir também isso, tá? E algumas outras drogas que a gente vai ver daqui a pouco também. Aqui nós temos o alvo principal da maior parte das drogas ansiolíticas e da maior parte das drogas hipnóticas, que é a via GABAérgica de neurotransmissão. Tá? Então nós temos os benzodiazepínicos, as drogas Z, drogas que já não são mais usadas como hipnóticas, barbitúricos, que vocês também vão ver na aula de anticonvulsionantes, que lá sim eles são usados, hidrato de cloral, que já há muito tempo não se usa mais, mas experimentalmente se usa, tá? Todos eles com alvos no receptor do GABA, como nós vamos ver também depois desse receptor mais de perto.
E os ansiolíticos, benzodiazepínicos, antidepressivos, buspirona, o propranolol, que é um beta-bloqueador, eles acabam entre os benzodiazepínicos e algumas outras drogas tendo alvo específico do receptor do GABA. Obviamente, os antidepressivos e a buspirona não, eles atuam em vias serotoninérgicas. Como os benzodiazepínicos, eles existem dentro do grupo dos hipnóticos e do grupo dos ansiolíticos, vamos ver os primeiros. Em geral, não é sempre, mas em geral, benzodiazepínico hipnótico tem o nome terminado em Zolan. Então a gente tem o midazolam, que é o Normonide, a gente tem o alprazolam, que é o frontal. O alprazolam é uma exceção entre as exceções. O alprazolam é o único benzodiazepínico que você pode usar como hipnótico e como ansiolítico sem ter efeitos adversos por causa dessas duas utilizações. Depois a gente vai discutir melhor. Mas o alprazolam em baixas doses, entre 0,25 e meio miligrama, você usa como ansiolítico. Entre 1 e 2 gramas, doses altas, você usa como hipnótico. Todos os outros são contraindicados para esse uso duplo. Ou eles são hipnóticos ou eles são ansiolíticos. Se você tentar usar o ansiolítico como hipnótico, você vai ter efeitos adversos. A gente vai discutir depois. E os benzoansiolíticos têm os nomes terminados em Zepam. Então, o diazepam, que é o protótipo de todos, o bromazepam, que é o Lexotan, o lorazepam, que é o Lorax. Tá? E tem um monte de outros, tem benzodiazepínicos de toneladas. E como eles agem, então? Eles facilitam a ação do GABA. Posso falar que eles são agonistas do receptor GABAérgico? Não pode, embora existam até livros que falem isso. Por que você não pode falar? Porque o agonista do receptor do GABA é o GABA. O que acontece é que o benzodiazepínico facilita a ligação do GABA ao seu sítio. Então, no receptor do GABA tem um sítio para o GABA. E a ligação do GABA a esse sítio é facilitada na presença do benzo. Então, o benzo, ele faz uma facilitação alostérica da ligação do GABA, tá? Em que receptor? Do receptor GABA-A. E o que é o receptor GABA-A? É um canal de cloreto. Quando o GABA age no sítio dele, esse canal vai abrir, o cloreto vai entrar no neurônio, vai hiperpolarizar esse neurônio e ele, hiperpolarizado, obviamente, está refratário a novos potenciais de ação. Por isso que você tem a depressão. Obviamente, você precisa do GABA para o benzo fazer efeito. Pacientes que têm patologias que impedem que ele produza GABA não podem usar benzo, porque não vai fazer efeito nenhum. Dentro do cérebro, dentro do encéfalo, existe um feedback entre o sistema reticular, a córtex e o sistema límbico. E os benzodiazepínicos agem desse feedback. Tem tanto como hipnóticos, quanto como ansiolíticos, nós já vamos ver isso. Mas isso é importante, tá? O mecanismo de ação deles é facilitar a ação do GABA, do receptor GABA-A. Onde isso? Dessas vias que comunicam entre si a córtex, o sistema límbico e o sistema reticular.
Bom, só completando, existem 3 famílias de receptores do GABA. Canais iônicos, que são o GABA e o GABA-C. GABA é um canal de cloreto, como a gente já viu. GABA-C é um canal de potássio. E tem uma família de receptores do GABA, que são os receptores GABA-B, que são metabotrópicos. O que é um receptor metabotrópico? São aqueles receptores que a gente viu lá no molecular que estão relacionados a vias de segundo mensageiro. Não sei se vocês lembram. O receptor pode ser um canal iônico, lembra acoplamento direto. O canal abre, o canal fecha, e esse já é o efeito biológico. Ou a gente tem receptores que operam por transdução de sinais. Aí você tem que ter uma via de segundo mensageiro ligada a eles. Tá? Mas isso aqui é irrelevante, pelo menos para as drogas que a gente tem hoje em dia. Este aqui é um receptor de GABA, um receptor GABA-A. Percebam que existem vários sítios do mesmo receptor. Sítios onde os agonistas e os antagonistas vão atuar, abrindo ou fechando esse canal de cloreto. O GABA tem o sítio dele, tá? Que está na subunidade alfa. E a gente tem outro na subunidade beta, tá? Normalmente 2 de cada. Então, em geral, ligam-se 4 moléculas de GABA a cada receptor. Há 4 sítios para o GABA. Sítios separados desses são os sítios dos benzodiazepínicos, onde o benzo vai agir. O flumazenil é o antagonista do sítio do benzo, tá? Então, eles vão fazer antagonismo farmacológico do sítio do benzodiazepínico. Se você tem uma intoxicação por benzodiazepínicos, você vai usar flumazenil. Não só quando você tem uma intoxicação. Se algum de vocês já fez alguma endoscopia, deve ter usado Normonide para dar uma relaxada antes do procedimento. E você engolir aquela câmera sem ter muito mal-estar. Na hora que se termina a endoscopia, o que eles te administram é o flumazenil, que é para o efeito do Normonide cessar. Temos outro sítio separado, que é onde ligam as drogas Z, aqui exemplificada com o zolpidem. Tá? Parece que são 2 sítios para isso. Um deles chama-se ômega 1, o outro chama-se ômega 2, mas também não vem ao caso. Temos sítios dos barbitúricos, onde barbitúricos vão atuar, por exemplo, o Gardenal, que vocês vão ver na aula de anticonvulsionantes. Certo? Então, isso daqui é um receptor do tipo A para o GABA. Agora, o que diferencia um benzodiazepínico hipnótico de um benzodiazepínico ansiolítico? Se ambos são benzodiazepínicos, por que eles agem diferente? Nós temos algumas explicações. Todas são verdadeiras e elas acabam se somando para explicar esse fenômeno. Eu vou mostrar para vocês uma só, que é a mais fácil para se entender, e ela explica todas as diferenças praticamente. Qual? O benzo hipnótico, ele vai se distribuir do cérebro, primeiramente nas vias que envolvem o sistema reticular, tá? Fazendo o quê? Reduzindo os estímulos do sistema límbico e da córtex sobre o reticular. O sistema reticular tem que predominar quando você vai induzir sono. Então, no sono, o sistema reticular predomina sobre os outros. Por exemplo, quando você está tentando dormir e está pensando em coisas, você não consegue dormir. Aí é a córtex predominando sobre o reticular. Quando você está reagindo emocionalmente
as situações que você está pensando, é o límbico predominando sobre o reticular. Então você não dorme porque você está pensando em coisas e começando a reagir emocionalmente a elas. Na hora que você joga um benzo hipnótico, ele vai primeiro para as vias que comunicam o córtex e límbico com o reticular, permitindo que o reticular predomine. Então você deprime as influências corticais e límbicas sobre o reticular. Aí você induz o sono. Os benzoansiolíticos, percebam aqui que eles não se distribuem num primeiro momento e nas doses ansiolíticas nas vias que envolvem o sistema reticular. Eles se distribuem nas doses ansiolíticas nas vias que ligam o sistema límbico a córtex. Então, o que eles fazem lá? Eles deprimem a influência límbica sobre a córtex. Então, você perde a reação emocional às situações, fazendo com que você não tenha mais reações de preocupação, reações de ansiedade, que são caracterizadas justamente por excessos de resposta emocional. Tá? Então percebam de novo que nas doses ansiolíticas, o benzodiazepínico não envolve as vias reticulares. Significando o quê? Que na hora que você usa um benzoansiolítico, um Lorax, por exemplo, para induzir sono, você tem que ter impregnado toda a via corticolímbica, saturado ela com a droga, para que aí esse benzo vá para as vias que envolvem o reticular. Então você está numa superdosagem desse benzoansiolítico. Ele vai induzir sono, a pessoa vai dormir, só que ela vai acordar um trapo no dia seguinte. Ela acorda com ressaca, com fraqueza muscular, com dificuldade de concentração, deprimida, porque você está usando uma droga inapropriada numa dose inapropriada. Mais inapropriado ainda é quem prescreve Rivotril, que é um benzodiazepínico anticonvulsionante, que deveria ser usado só para prevenir convulsão e para abortar a convulsão. O pessoal prescreve como ansiolítico e pior ainda como hipnótico. Para você induzir sono com Rivotril, você impregnou quase o cérebro inteiro da criatura. E nada disso é necessário, porque tem benzo hipnótico, basta que você prescreva esses benzos. Tá bom? Aqui exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Então, na hora que você usa inapropriadamente um benzodiazepínico ansiolítico, você usa para induzir sono, aí você começa a ter os problemas. Exceto o alprazolam. Só que o alprazolam tem doses ansiolíticas e tem doses hipnóticas. É o único benzo que justificadamente você pode usar para as duas indicações, só que em doses diferentes. Ou seja, se você está usando um benzo ansiolítico, o paciente deve conseguir usar esse benzo durante o dia ou durante o tempo que ele precisa ficar acordado. Então ele pode tomar o benzodiazepínico ansiolítico e trabalhar, e assistir uma aula, e fazer qualquer coisa. Então ele tem que estar apto para funcionar normalmente, tá? Ele tem que estar ressaquento. Hoje em dia, a primeira escolha terapêutica em ansiedade é o tratamento da crise, ou com benzodiazepínico, ou com buspirona, que a gente vai ver depois, e o tratamento de manutenção, que é crônico
e que deve durar vários anos ou até o resto da vida do paciente, preferencialmente, com antidepressivo. Existem casos, a gente daqui a pouco vai discutir, onde o medo predomina sobre a preocupação. Medo e preocupação são os polos da ansiedade. Normalmente eles coexistem. Quando o medo supera a preocupação, quando o principal sintoma do paciente ansioso é o medo, normalmente o antidepressivo sozinho não consegue eliminar tudo isso. Ele não elimina o medo todo. Então você tem que usar algumas outras opções. Mas o TAG, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, onde a preocupação é predominante, aí você consegue controlar com o antidepressivo isolado. Mais um esquema que é exatamente a parte de cima, igual a que eu já mostrei para vocês, entre as drogas que agem no receptor do GABA, que os benzodiazepínicos, tá? E as drogas Z. Mas o que eu quero mostrar nessa figura para vocês é embaixo esse pedaço da esquerda que mostra para vocês justamente as vias que envolvem o reticular, córtex e límbico, tá bom? E aqui do ladinho direito, o metabolismo, tá? A farmacocinética desses benzodiazepínicos. Bom, percebam que todos eles são metabolizados, pelo menos os mais importantes, eles são metabolizados numa forma ativa ainda, que é o oxazepam. Então, eles são ativos e eles são metabolizados num outro benzoativo. Todos não. Esses daí que estão na figura, que são alguns poucos. O diazepam, por exemplo, é um desses. E existem alguns que não são metabolizados em oxazepam, que são os mais usados. Tá? O bromazepam, o lorazepam, o flunitrazepam. Bom, e a gente tem excreção na urina depois da conjugação. Todos eles são excretados conjugados pela urina. Efeitos adversos do benzodiazepínico. Benzoansiolítico, se você usa num transtorno de ansiedade corretamente diagnosticado e você prescreve a dose correta, o paciente não deve ter efeitos adversos importantes. Se você usa em doses elevadas, quando você usa um benzoansiolítico para induzir sono, vocês vão ter o que eu já falei para vocês: cansaço, sonolência, torpor, ressaca ao acordar. Os benzohipnóticos, todos, em todas as situações, em todos os pacientes, promovem a amnésia anterógrada. O que é amnésia anterógrada? É quando o paciente esquece tudo que ele fez depois que ele tomou o medicamento. Então, por isso, esses medicamentos têm que ser usados já na cama, na hora de dormir. Porque se o paciente toma um medicamento desses e decide assistir um filme, ligar para alguém, botar os e-mails em dia, sei lá, fazer panquecas à noite, passear com o cachorro, ele vai esquecer tudo isso que ele fez. Não é que ele vai fazer alguma coisa esdrúxula, se bem que às vezes faz, mas normalmente a pessoa faz o que ela faria sem o benzo, só que ela não lembra. Então isso pode dar problemas sociais enormes. A pessoa faz alguma coisa e depois não lembra que fez. Isso é a base de alguns crimes. O chamado Boa Noite Cinderela, por exemplo. A pessoa usa o benzo no copo de bebida de alguém. Aí ele consegue estuprar a pessoa, roubar a pessoa, tirar órgãos da pessoa. Isso é uma lenda urbana. Antigamente circulavam alguns e-mails onde a pessoa falava que ela estava numa festa. De repente ela acordou numa banheira cheia de gelo. E ela percebeu um corte aqui nas costas. Quando ela foi procurar um médico no hospital, percebeu que tinha tirado um rim dela para vender, provavelmente. Tá, isso eu nunca vi um caso de verdade na literatura comprovado. Mas assim,
pode acontecer, tá? O que mais? Alguns efeitos que acontecem em muitos poucos pacientes. Ganho de peso, erupções cutâneas, não, você está errado aqui, erupção cutâneas é perfeito. Então, erupções cutâneas, prejuízo da função sexual, irregularidades menstruais e anormalidades sanguíneas. Tá? Isso aqui é bem raro. Todos eles induzem tolerância, tanto ansiolítico quanto hipnótico. O hipnótico demora mais para induzir a tolerância, mas induz. Tá, o Normonide, você vê na literatura, que em média o paciente usa ele mais de 12 meses para começar a ter que aumentar a dose. Mas mesmo assim é tolerância. E dependência. Dependência é uma controvérsia. Autores com os quais eu concordo, que são a maioria dos autores, eles dizem que não existe dependência a benzodiazepínico. Vamos lembrar como é que você diagnostica a dependência. Você tira a droga e verifica se o paciente faz síndrome de abstinência. Alguns autores dizem que existe uma síndrome de abstinência de benzo. E como é que eles descrevem essa síndrome? Insônia, agitação, preocupação, tremores, sudorese fria, tá? Agitação psicomotora em geral. O que diferencia essa síndrome de abstinência, entre aspas, de uma crise de ansiedade? Nada. Então, a ansiedade e a insônia são doenças crônicas e têm que ser tratadas a longo prazo. Se você usa 20 dias de benzodiazepínico, ansiolítico ou hipnótico e retira, o paciente vai voltar a fazer os sintomas da doença dele. Então não é uma síndrome de abstinência. É a doença que o paciente tem, porque essas drogas não são curativas. Tá? Isso que eu acabei de falar para vocês é um argumento de autores que publicaram na literatura. Então a maioria dos autores concorda com isso. Tá? Isso não está comprovado. Isso são argumentos desses autores com os quais eu concordo. E há argumentos de outros autores, dos quais eu discordo, mas existem argumentos que também não foram provados ainda, e dificilmente serão, a favor da existência dessa síndrome de abstinência. Tá? Então, assim, existe a controvérsia. O que a gente pode dizer é que benzodiazepínico não provoca aquele rush, lembram dele? O prazer relacionado ao uso do benzo é quase nenhum. Eles provocam rush, mas ele é tão discreto e tão... ele está, de alguma maneira, disfarçado ali do comportamento geral. Você não identifica a passagem daquela excitação extrema ao relaxamento profundo, mesmo porque a euforia não é extrema. Agora, se você associar benzo e álcool, aí tá o benzo mais álcool, ele induz tanto tolerância quanto dependência. Existem pacientes dependentes de álcool mais benzo, não de álcool sozinho. Aí sim, existe o problema. Outra coisa, segurança. Essas drogas são extremamente seguras. O índice terapêutico delas é brutal. Índice terapêutico, não sei se vocês viram, é a diferença entre a dose letal e a dose terapêutica. No caso do benzo, ela é enorme. Então, como eu sempre digo para o Prozac, vou dizer também para os benzodiazepínicos, se você quiser se suicidar com um benzodiazepínico, você tem que descobrir por onde passa um caminhão carregado deles para se jogar de baixo, senão ele não te mata. São drogas extremamente seguras. Agora, se você associa com álcool, já não são mais. Aí você pode ter uma depressão respiratória importante, entrar em coma e morrer. Mas o benzo sozinho é praticamente impossível.
Outros ansiolíticos agora. A gente tem um agonista de receptores da serotonina, HT1A, que é a buspirona, e a gente tem os antidepressores, principalmente os SSRI e alguns SNRI. A buspirona, ela é um agonista praticamente específico no receptor HT1A. Obviamente, você recebe ali os neurônios que vêm da RAF. A RAF é o centro serotoninérgico do cérebro. É de onde partem as vias serotoninérgicas. Se começou a usar essa droga, se começou a estudar essa droga para tentar usá-la como antidepressivo. Como ela é serotoninérgica, ela age como se fosse a serotonina, se imaginou que ela pudesse ser antidepressora. Ela demonstrou que não é. Ela tem um efeito antidepressivo discretíssimo, mas ela se demonstrou ansiolítica. Aí que se começou a procurar um motivo pelo qual uma droga serotoninérgica conseguia bloquear sintomas de ansiedade. Foi quando se descobriu que a ansiedade, as ansiedades e as depressões têm em comum a via serotoninérgica. Tá? Por isso que os antidepressores passaram a ser a primeira escolha em transtornos de ansiedade também. Agora, o que é esse receptor 5-HT1A? É um receptor pré-sináptico, tá? Que vai fazer o quê? Que vai inibir a liberação de serotonina, tá? Então você age na fibra pré com essa droga, fazendo com que a liberação da serotonina diminua, tá bom? Quando você diminui uma liberação, você tem o quê? Você tem a upregulation, aumento de receptores, tá? Inclusive de alguns receptores pré-sinápticos, chamados HT2C, que aumentam a liberação da serotonina em vários centros do cérebro, inclusive a córtex e o sistema límbico, tá? Esse aumento de liberação é que seria o responsável pela redução dos sintomas das ansiedades, tá? Mas essa diminuição inicial não pioraria os sintomas? Piora. Então, nos primeiros dias, você tem uma piora dos sintomas da ansiedade com essa droga, tá? Até que você equilibra essa liberação pelo receptor HT2C. Então, você vai fazer uma upregulation desse receptor. Com bastante dele, você aumenta a liberação de serotonina em várias outras regiões, tá? Principalmente a córtex e parte do sistema límbico. Essa droga não induz sono e nem coordenação motora. Ela é exclusivamente ansiolítica, mas ela também não age em todos os sintomas da ansiedade. Já veremos isso. Então, a buspirona, como eu falei para vocês, ela tem algumas limitações. Primeira, ela não é anticonvulsionante e ela não tem tolerância cruzada com outros ansiolíticos. Então, se o teu paciente está tolerante a benzo, você pode entrar com buspirona, tá? E a falta da ação anticonvulsionante mostra que ela não é distribuída dentro do cérebro de uma maneira uniforme. E ela não tem também potência e nem eficácia para agir em todos os centros do cérebro.
Outra coisa, ela não atua nem na síndrome do pânico nem em fobias. Ou seja, quadros onde o medo predomina, você não consegue usar buspirona, tá? Em pacientes com transtorno, com sintomas leves de ansiedade ou moderados, você consegue usar a buspirona, ela funciona. Aqui um esquema mostrando os sintomas do transtorno depressivo maior e do TAG, e mostrando a parte dos sintomas que são comuns aos dois transtornos, tá? Percebam que são vários, principalmente transtornos do sono, transtornos que envolvem concentração, fadiga, transtornos psicomotores, tá? Bom, antidepressores a gente já viu. Os que são mais usados são o SSRI. Hoje em dia está se prescrevendo muito escitalopram para pacientes com predominância de sintomas de ansiedade. Só que esse escitalopram tem a limitação de ser um antidepressor que mais aumenta o risco de suicídio. Não só naquelas 2, 3 primeiras semanas, mas também durante o resto do tratamento. Então a ideação suicida com ele, ela é quase insuportável. Ainda a avaliação risco-benefício é boa, é favorável a ele, mas é por um triz. Então o pessoal costuma prescrever mais ele do que os outros, o que o farmacologista em geral acha uma temeridade. E muitos psiquiatras também acham. Tá? O citalopram, que é o precursor dele, que o escitalopram é só um isômero do citalopram. O citalopram ele é extremamente ansiolítico, ele não aumenta tanto assim esse risco de suicídio. Tá? Então ele tem vantagem sobre o escitalopram. Mas o pessoal utiliza. Tá? Bom, aqui só para ilustrar o que vocês acabaram de ver na outra aula, o mecanismo de ação dos antidepressores SSRI, tá? Inibir a recaptura da serotonina e fazer a down regulation dos receptores serotoninérgicos, tá? Aqui, como eu falei para vocês, a indicação desses antidepressores e dos outros que se tentam usar, elas não incluem a síndrome do pânico. Então, a síndrome do pânico você tem dificuldade para tratar com antidepressor isolado. Mas com ele associado você consegue, a gente já vai ver associado a quê? Então, aqui a diferença entre um quadro onde predomina o medo, aqui exemplificado pela síndrome do pânico, e um quadro onde predomina a ansiedade, a preocupação, tá? Como o TAG, por exemplo, tá? Então você tem centros diferentes dentro do cérebro relacionados a um ou a outro, tá? Então você, quando o medo predomina, você não consegue tratar apenas aumentando serotonina a partir da RAF para córtex límbico. Você precisa de um outro tipo de mecanismo para fazer um sinergismo com esses antidepressores. Então, o que a gente pode fazer para tornar o antidepressor SSRI útil no tratamento da síndrome do pânico? A gente, por exemplo, pode associar com o que se chama de ligantes alfa-2 delta. O que é isso? Alfa-2 delta é uma subunidade dos canais de cálcio dependentes de voltagem pré-sinápticos que vão bloquear a liberação
de neurotransmissores excitatórios, principalmente o glutamato. Quando você está numa situação de medo ou numa situação de algum transtorno de comportamento, onde o medo predomina, por exemplo, síndrome do pânico, fobias, você tem esse tipo de via exacerbada. Então você tem ali a via do glutamato trabalhando excessivamente, tá? Principalmente na amígdala, que é uma parte do sistema límbico. Então a amígdala é considerada o centro do medo. Quando você age, quando você sobrecarrega o teu organismo com o estresse, isso acaba ativando a amígdala e você entra num ciclo constante de medo. Você tem medo daquilo que está te gerando estresse, aí você se estressa mais por causa desse medo e passa a ter mais medo do que esse estresse pode te provocar. Isso você vai no circuito, tá? Ao mesmo tempo, esse mesmo tipo de canal de cálcio, voltagem dependente, aumenta a liberação de glutamato também nos circuitos que a gente chama de CETC, que é córtex, principalmente córtex pré-frontal, estriado e tálamo, tá? Desses circuitos, esse tipo de efeito desses canais, dessa ativação dessa subunidade, você se traduz como preocupação. Na hora que você usa um ligante alfa-2 delta, você consegue atuar em medo e em preocupação. Enquanto que os antidepressores SSRI atuam só na preocupação, tá? Por isso que é interessante você fazer um sinergismo associando um desses ligantes, ou gabapentina ou pregabalina, com o antidepressivo SSRI. Aí você consegue atuar no pânico e nas fobias também. Nas situações onde a preocupação predomina, não é necessário você associar essas duas drogas, ou uma delas. Porque desses circuitos, o CETC, você consegue agir com os antidepressores SSRI isoladamente, tá? Mas quando você tem o medo, ou seja, quando você tem a amígdala envolvida, você precisa de uma associação. Por exemplo, com uma dessas duas drogas. Bom, as drogas Z, elas são hipnóticas, elas não são usadas como ansiolíticos e elas agem como os benzos, elas facilitam a ligação do GABA aos seus sítios. Só que elas fazem isso agindo no local do receptor do GABA, do sítio do GABA, diferente do sítio do receptor do GABA, diferente do sítio onde agem os benzo, tá? Essas drogas vão induzir um sono que é fisiológico para aquele paciente. Então, se aquele paciente tem já o sono REM reduzido, essas drogas vão induzir sono dele com o sono REM reduzido. Então ele vai continuar acordando cansado. Então essas drogas para esses pacientes não são indicadas. Agora o benzodiazepínico hipnótico, aí não. Aí ele vai induzir nesse paciente o sono fisiológico, tá? O sono com a duração das fases fisiológicas. Só que com o passar do tempo, o paciente vai utilizando o benzo hipnótico cronicamente, ele acaba diminuindo esse sono REM. Só que isso demora meses para acontecer. Para começar essa diminuição do tempo de sono REM com o benzo, demora meses. Agora, as drogas Z, elas jamais vão aumentar o sono REM de um paciente
que tem esse sono REM diminuído de forma constante. Se dele o sono REM é pequeno e ele se ressente disso, ele acorda cansado porque ele não tem a quantidade de sono REM que ele deveria, essas drogas não vão ajudar em nada. Elas vão induzir nele sono, mas com o mesmo tempo de sono REM que ele tem sem a droga, tá? Como efeitos adversos, essas drogas têm os mais importantes deles, no sentido de causar sonhos vívidos, pesadelos normalmente muito vívidos, e até falsas memórias. O paciente não consegue mais distinguir se aquilo ele sonhou, se aconteceu mesmo com ele. Bom, aqui as drogas Z que a gente tem, o zopiclone, que ele pode ser ou o dextro ou o levo, tá? O zopiclone em si é uma mistura dos dois, o dextro e o levo, tá? O dextro sozinho chama-se ex-zopiclone, mas é o zopiclone de qualquer forma, só que é só um isômero, tá? Que é o dextro. A gente tem a zareplona, o zareplon, o zolpidem e o zolpidem CR, que é de liberação lenta. Essas drogas têm meias-vidas baixas, por isso que é uma vantagem você usar o CR, porque ele é liberado lentamente, então ele aumenta a meia-vida dessas drogas, tá? Outra diferença, esses alfa 1, 2, 3, 4, 5 são subunidades do receptor do GABA, tá? Então vejam, o zopiclone, tanto a mistura quanto o dextro, que é o exopiclone, eles agem nas 5 subunidades, tá? Então em 5 pontos do sítio onde essas drogas estão agindo no receptor do GABA para facilitar a ligação dele e abrir mais o canal de cloreto e abrir mais vezes o canal de cloreto também para deprimir esses neurônios. Os de baixo, os aleprons, os zolpidem, tá? E o zolpidem R, evidente, CR, aliás, que é justamente o próprio zolpidem, só agem numa subunidade chamada alfa 1. Então, teoricamente, essas drogas, elas seriam mais específicas, tá? E provocariam menos problemas, menos efeitos adversos. Só que aí o tempo de sono, a meia-vida, seria muito menor, comparada com as de cima, exceto para o CR. O CR já tem uma meia-vida maior, justamente porque ele é liberado aos poucos dentro do cérebro. Aqui, um sinergismo que a gente consegue fazer com essas drogas Z é quando você tem o paciente com sintomas de depressão e insônia, ou os pacientes com TAG e insônia. Se você usar o SSRI sozinho, você tem desses pacientes cerca de 33% de remissão dos sintomas. Se você associa a droga Z com o antidepressivo SSRI, te sobe essa taxa de remissão para 42%. Então é um sinergismo que você pode utilizar. Quando você tem insônia, acompanhando tanto o TDM quanto o TAG, a associação com uma dessas drogas Z pode ser interessante. Agora vamos ver as drogas novas que a gente tem. A primeira é o Ralmeteon, e existem derivados do Ralmeteon já sendo utilizados. Ele faz o quê? Ele é um agonista dos receptores de melatonina. Então ele é um agonista tanto do melatonina 1 quanto do melatonina 2. São os dois tipos de receptores de melatonina. Fazendo o quê? Trazendo o ciclo de sono e vigília do paciente para o estado fisiológico. Ele regula o ciclo de sono,
Tá, essa é a droga ideal para o paciente que começa a fazer insônia, quando ele começa a trabalhar, por exemplo, numa profissão que faz com que ele tenha plantões meio desencontrados. Então ele dorme cada dia ou cada quantidade de dias em horários diferentes por tempos diferentes. Essa droga consegue corrigir até que bem as insônias que vêm desse tipo de problema. São drogas, o Ramelteon e os derivados dele, bastante toleráveis, têm efeitos adversos bem suaves. Então, tontura, cansaço, cefaleia, sedação intensa, o paciente não consegue levantar quando ele quer. Mas isso é uma questão de você baixar a dose. Ou de você alterar a maneira como o paciente usa. Tá? Então ele teria que usar, por exemplo, no escuro. Então ele já vai dormir, ele apaga a luz do quarto, aí ele usa o medicamento e você já induz um sono fisiológico. Tá? E usar, obviamente, uma dose menor dele. Mas são efeitos adversos até que bem benignos comparados ao que poderia acontecer. Que uma comparação entre o Ramelteon e o Tazibelteon, que é o derivado, com a agobelatina, que é um antidepressivo. Por que o Ramelteon não é um antidepressivo? Porque além de agir nos receptores como agonista, os receptores da melatonina como agonista, a agobelatina também age no HT2C e no HT2B, receptores de serotonina, principalmente esse 2C, que está relacionado ao aumento de liberação de serotonina, de noradrenalina e de dopamina. Então esse receptor é fundamentalmente o que torna a agobelatina um antidepressivo, tá? O agonismo desse receptor HT2C, coisa que o Ramelteon e os derivados não vão fazer. Por isso que ele não é um antidepressivo. E o Suvorexant, que é o mais novo de todos, e ele é o antagonista dos dois receptores da orexina. O que é orexina? É um sistema de neurotransmissão cujo agonista, que é a orexina, ele está relacionado com a vigília. Então, o agonismo desses receptores de orexina faz o aumento da vigília, ou seja, a diminuição do sono. E, ao mesmo tempo, faz a estimulação do apetite. Então, hoje em dia está se estudando o fato de haver também uma regulação cronobiológica opondo a melatonina e a orexina. Então você produz orexina durante o dia, como você produz cortisol. E você produz melatonina à noite. Então se conhece o antagonismo fisiológico, digamos assim, entre cortisol e melatonina. Então existe aí uma regulação cronobiológica, você produz o cortisol de dia, na claridade, e a melatonina à noite. E hoje em dia está se colocando também a orexina desse tipo de regulação. Você produz orexina de dia para te manter acordado e te dá apetite para você comer e ter energia para passar o dia, e a melatonina à noite para te induzir sono. Essa droga antagoniza os receptores da orexina, então ela vai te induzir sono também. Ou ela vai impedir que a orexina induza a vigília, tá? Ele é um antagonista. Antagonista não tem efeito, impede o efeito do agonista. Que representados os dois tipos de receptor de orexina, e aqui os antagonistas que a gente pode usar neles. Antagonistas DORA
são antagonistas duais, tá? Você antagoniza o receptor 1 e o 2, que é o caso do sulforexan. E você tem os receptores SORA, que são específicos, aliás, antagonistas SORA, que são específicos. Antagonistas do receptor 1 e antagonistas do receptor 2. Os antagonistas do 1 inibem o funcionamento daquela via que a gente viu lá atrás, que funciona pelo aumento do cálcio. Então você tem uma via de estimulação que funciona aumentando o cálcio dentro da célula nervosa, do neurônio. Isso está relacionado com o receptor 1. Se você bloqueia esse, você bloqueia essa via. O receptor 2 está relacionado com a ação do glutamato do receptor NMDA. Então, é uma via estimulante também excitatória, que funciona com base na interação de glutamato com o receptor NMDA. Os antagonistas do receptor 2 da orexina, os antagonistas SORA2, inibem a estimulação só por essa via aqui. O sulforexan, que é o antagonista dos dois, ele é dual, ele é o antagonista DORA, ele inibe as duas vias, ele bloqueia as duas, tá? Isso se soma, esses dois efeitos, fazendo com que exista a indução do sono, tá? O que eu falei para vocês, a orexina vai do hipotálamo e vai agir, tá? No locus cerúleus, que é um pedaço do sistema límbico, e no núcleo túbero-mamilar, que é o núcleo endócrino, tá? A área túbero-infundibular. Então, o que você tem? Você tem o estímulo da vigília e o estímulo do apetite. Na hora que você vem com o antagonista, você bloqueia essas duas coisas. Então, você vai promover o sono. Por isso que você usa uma droga dessas como hipnótica, tá? O que tem grupos pesquisando agora é se dá para modificar essas moléculas desses antagonistas de orexina, de receptor de orexina, para não mexer na vigília e só diminuir o apetite. Que aí você trata o obeso, você faz a farmacoterapia aí para diminuir o apetite. Mas a pessoa está acordada, ela pode funcionar na vida dela normalmente. Então existem já trabalhos buscando isso. Tá bom? Então, sobre hipnóticos e ansiolíticos é basicamente isso. Aqui é uma representação daquilo que eu falei para vocês, da melatonina e a orexina, fazendo aquele contraponto cronobiológico, como a melatonina faz com o cortisol. Então, efeitos contrários, tá? Sempre no sentido de fazer os ciclos completos a cada 24 horas. Então, a melatonina, ela regula o ritmo circadiano, sono-vigília, o balanço energético e a secreção e as ações da insulina. E a orexina, ela vai regular a vigília, o aporte de comida, então o apetite, e o metabolismo da glicose. Então, elas trabalham juntas. Aqui, apenas um quadro para vocês verem, resumindo as drogas que nós acabamos de ver, tá? Barbitúricos não, porque barbitúricos vocês vão ver na aula específica de anticonvulsionantes e um pouquinho talvez na aula de anestésicos gerais. Então a gente não mexe com os barbitúricos aqui, porque eles já não são mais usados como hipnóticos. A gente tem os benzodiazepínicos, inclusive o antagonista dos benzo, quando você precisa antagonizar esses efeitos. A gente tem as drogas Z. E no slide seguinte, a gente tem a buspirona e o ramelteon. Então, eis aqui o ramelteon e a buspirona, tá? Então, esse quadro ele mostra para vocês mecanismos de ação, efeitos adversos,
cinética, interações medicamentosas e as principais indicações. Tá? Não tem o sulvorexante ainda, que ele é muito novo. Ele é mais novo do que a tabela do que o livro de onde eu tirei essa tabela. Mas os outros estão aqui. Tá bom? Então, de hipnóticos e ansiolíticos, é isso que a gente tem que saber.